Boa noite, bem-vindos à Soberania TV e à Tribuna Soberana de 3 de fevereiro, hoje com a análise e comentário de Gil Nadais e Paulo Matos, na semana em que o Partido Socialista venceu com maioria absoluta as eleições legislativas. Vamos começar pelas notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Gil, e às pessoas que acompanham este programa. Eu ia introduzir uma nota local, uma vez que nos últimos tempos passamos a vida a discutir as questões nacionais em eleições legislativas. É hora de começarmos a pegar nas questões locais e na atuação dos protagonistas, sobretudo, para começarmos a pensar a Águeda em grande escala. Eu vi duas entrevistas ultimamente de dois vereadores, um vereador da maioria, o Edson, e um vereador do Partido Socialista, o Luís Pinho. Apreciei as duas entrevistas naquilo que elas têm de projeto para a Águeda, embora tenha apercebido que, por vezes, os protagonistas políticos dizem coisas para as entrevistas sem apresentarem verdadeiramente a concretização dos projetos. No que toca à entrevista do Edson, que apreciei, ele diz que é preciso tornar a Águeda num centro de produção de arte e cultura. Mas depois, na entrevista, passa, digamos, o tempo a falar das marcas de entretenimento que nós temos. Nós temos o Agitágueda, nós temos as festas de Natal, temos agora, mais recentemente, a festa dos doces, lambarices e também a festa do leitão. A Águeda tem andado muito à volta destes eventos que eu chamaria de entretenimento, porque, vamos lá ver, não é no âmbito deste programa que nós podemos, dizer o que é cultura, mas quando se tem uma ideia de cultura tem que se falar, por exemplo, no património histórico, tem que se perguntar se o poder local já fez um levantamento. Eu creio que haverá esse trabalho, mas não é conhecido, relativamente aos monumentos que precisam de recuperação, monumentos históricos em Águeda. Lembrei-me disto a propósito da Igreja da Trofa, que está a ser recuperada com apoio da Câmara Municipal, que é um monumento, e também do Instituto do Património Histórico Português. Portanto, é um monumento histórico de âmbito nacional, e eu julgo que era hora de, sim, apostar na cultura não como veículo só de transmissão de festins ou de entretenimento, mas também de trabalharmos a memória coletiva de Águeda. Lembro que está já desaparecida muita gente que fazia esse trabalho de recolha. Penso que a Orfeu também tem feito alguma recolha nas freguesias sobre o património histórico, mas tirando o Dr. Dinis Padeiro, sempre com os seus trabalhos históricos, vejo hoje pouca gente em Águeda, ou pelo menos pouca divulgação, de gente que estude a história local e que trabalhe esta memória coletiva. E eu acho que a autarquia devia ter um papel importante nesta área para colmatar, digamos, uma brecha que nós temos com demasiados eventos festivos de massas e pouca cultura, porque a cultura não se resume à realização de uns concertos, obedece a uma estratégia. Bem sei que nós vivemos num país onde temos um centro cultural em cada freguesia, quase. Lembro-me que só aqui na zona nós temos o Centro Cultural de Estarreja, temos o Aveirense, temos em Ilhavo 2 centros culturais, portanto, no mesmo concelho, na Gafanha e em Ilhavo.
temos em Ovar. Portanto, nós estamos aqui pulverizados com um conjunto de centros de artes e eu não sei como é que é possível manter também estas infraestruturas culturais sem uma programação estratégica em rede. E, portanto, acho que era hora da autarquia apostar nisso. O Edson falou também em aposta na questão da habitação local e no desporto, mas com ideias algo desgarradas, sem concretizar. Portanto, a autarquia vai apoiar o desporto escolar, mas em que termos? Quer dizer, gostava de ver isso definido melhor em termos estratégicos. Como gostava também que os vereadores se começassem a preocupar com a educação, que é, digamos, a grande aposta que temos que fazer, do meu ponto de vista, para tirarmos Portugal desta mediania. E os países de leste ultrapassaram-nos porque têm melhores qualificações e melhor educação, e nós continuamos a gerir centralmente a educação. Para tudo é preciso ir ao terreiro do Paço e, portanto, a estratégia local de educação também é importante, retomando aqui os trabalhos da Carta Educativa, era também uma ideia que eu deixava aqui no ar. Para terminar, a questão da entrevista do Luís Pinho, que apreciei bastante. Eu acho que o Partido Socialista tem um bom vereador na Câmara Municipal, porque tem alertado para questões de procedimento que não têm sido corretas do meu ponto de vista. Há uma grande falha de trabalho prévio que deve ser feita pelo Executivo Municipal para que as coisas, até do ponto de vista jurídico, não cheguem à Câmara Municipal cheias de problemas, porque isso é que depois dá origem a troca de galhardetes e a processos por falta de rigor e algumas irregularidades. E, portanto, ele tem chamado a atenção para isso. Eu até em conversa com ele há dias lhe disse que seria melhor que ele interviesse antes dos problemas acontecerem, porque os vereadores estão lá na Câmara Municipal, apesar de não pertencerem à maioria, também devem ajudar o Executivo a que as coisas sejam melhor organizadas e que ele fizesse essa intervenção antes dos problemas acontecerem. Por outro lado, ele chama a atenção para coisas óbvias. Como é que ele consegue fazer isso? Paulo, ele só quando tem os assuntos, quando eles chegam a conhecimento, é que ele se pode debruçar sobre eles. Sim, mas isso lá está. É a prática procedimental, a falta de organização tem que ter um fim. Quer dizer, a partir de agora e sempre, não é? Mas acho que o Executivo devia aproveitar esta mais-valia deste vereador no sentido de... Porque tem sido útil, do meu ponto de vista, as chamadas de atenção dele. Depois, enfim, teve uma intervenção também na entrevista dizendo que é preciso apoiar, enfim, a habitação para os jovens, a questão da natalidade, que ninguém se preocupa, quais são as medidas que o poder local pode ajudar na melhoria da natalidade, e está tudo interligado, quer dizer, para haver natalidade tem que haver condições de habitabilidade, para haver condições de habitabilidade ou das pessoas se fixarem também tem que haver vias de comunicação. Só não gostei muito quando o Luís refere, enfim, que era mais importante o plano da ferrovia, que muito se fala agora no país, quase que em detrimento daquilo que se está a fazer em matéria de rodovias, e nomeadamente com a ligação à Águeda Aveiro. Ele chamou a atenção, uma coisa que nós estávamos a falar aqui em off, que há uma ligação prevista em superfície de ferrovia entre Coimbra e Amelhada, com a possibilidade de chegar à Anadia até. Sim. E que é uma fileira, digamos, que nós poderíamos aproveitar para tentar que a Águeda também se ligue a Coimbra e não apenas a Aveiro. E, portanto, achei útil essa chamada de atenção dele, está bem informado, e nós queremos vereadores que acrescentem valor, mas que não passem o tempo a discutir o dia-a-dia e a espuma dos dias. E, portanto, ficam aqui duas entrevistas importantes, uma do Edson, mas que na parte cultural tem que aprofundar mais a intervenção da autarquia, e outra do Luís Pinho, que
chama a atenção pela falta de cumprimento de algumas regras procedimentais, nomeadamente transparência, etc., que é necessário para uma boa gestão local. E esse plano de expansão do sistema de mobilidade do Mondego está a ser desencadeado pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, que pretende alargar, então, o metro a municípios como Mialhada, Cantanhede e Anadia. Dr. Gil Ladais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite a todos aqueles que nos ouvem e veem. A minha nota inicial vai ser muito curta. Eu só queria dar aqui um achego até referiste à entrevista que o Edson deu, e aquilo que me preocupou é que me parece que existe aqui uma alteração na matriz, ou uma tentativa de alteração da matriz do Conselho. O Conselho de Águeda é um Conselho industrial e é conhecido pelas suas indústrias e por aquilo que faz. A cultura faz sentido, tem sentido, as pessoas precisam de ter acesso à cultura. Agora, inverter uma matriz basilar do Conselho é uma coisa muito profunda e que leva a alguns questionamentos, não é? Porque afirmar o Conselho de uma forma tão vincada e relegar para um plano inexistente outras para onde o Conselho sempre se notabilizou, penso que deixa pelo menos algumas interrogações. O que é que efetivamente vai o Executivo fazer relativamente a alguns setores e que são setores importantes do Conselho, porque isto não é só dizer que estão 20 milhões para o Parque Empresarial do Casarão, que vem do PRR, mas há outras coisas que são necessárias, que têm a ver com a mobilização também das empresas e captação de empresas. Mas isso também se liga, obviamente, à habitação, que é uma carência enorme neste momento no Conselho. E não vou entrar noutros comentários que o Paulo fez, porque senão dedicaríamos aqui o programa à volta disto, sobre a cultura, o facto de haver muitos centros culturais e bem como na área da educação, não é? Isso daria um programa, mas eu só iria, a minha nota inicial, portanto, é para referir aqui um congénere do Jorge, que, portanto, o diretor da região de Águeda informou, através do jornal, que vai deixar aquele órgão de comunicação. Aquilo que eu lhe desejo, eu acho que ele fez um bom trabalho durante os 24 anos que esteve naquele jornal, não sempre como diretor, esteve ultimamente, porque substituiu o Rui Bastos, saudoso, substituiu como diretor, mas fez um trabalho sempre de qualidade e que, portanto, eu espero e desejo os maiores êxitos nas tarefas futuras que venha a desempenhar. E também à região de Águeda, que aproveite o momento e que apresente novas rúbricas e dispute mais com o canal em que nós estamos, mas não com a versão impressa, porque órgãos sociais aguerridos e que acompanham a realidade são sempre bons para fazer despertar consciências e para poder ajudar a melhorar a vida do Conselho. Muito bem, entramos no principal assunto da semana para fazermos um balanço às eleições do passado domingo, ganhas de forma inequívoca pelo Partido Socialista. Em Águeda tivemos menos 65 eleitores inscritos e mais 984 eleitores votantes, que em comparação com as autárquicas de há 4 meses. Dr. Paulo Matos, no PSD já se fala na possibilidade de um novo protagonista avançar para a corrida à presidência do partido. O Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro. Bem, eleições legislativas feitas em período de pandemia, eu sempre achei que eram representavam alguma irresponsabilidade, sobretudo da parte de quem deu origem à crise. De qualquer forma, tivemos uma taxa de abstenção mais baixa do que em eleições anteriores. Sim, em Águeda houve 23.300 pessoas que foram votar.
Sim, mas vamos lá ver, se não houvesse pandemia, eu gostava de ver como é que as coisas seriam. Tinham ido para a praia. Como é que as coisas seriam. E, portanto, estas eleições foram estranhas, não na festa que elas representam, porque é sempre a festa da democracia, mas a forma como elas surgiram. Vamos lá ver. Eu acho que o Presidente da República, o Marcelo, está indelevelmente ligado a esta maioria absoluta do Partido Socialista. Não digo que ele a quisesse, porque ele é de uma área política distinta, mas ele defendia a estabilidade. E levou esse objetivo tão longe que colocou as coisas em termos de ou há orçamento de Estado ou então haverá eleições. E, portanto, o ónus de haver eleições passou para ele, do meu ponto de vista. Sendo certo que eu nunca tirei da minha cabeça que o António Costa, com a sua habilidade política conhecida, quis que houvesse eleições e o projeto dele era exatamente ter a maioria absoluta. Tanto assim é que começou as eleições, ou a campanha eleitoral, pedindo essa maioria absoluta, mas por força do fenómeno que nós temos visto, que tem sido uma má influência nos resultados eleitorais, fenómeno das sondagens, ele mudou de estratégia a meio do jogo e deixou de pedir a maioria absoluta. E ao ter esse rebate de humildade, caiu bem nas franjas da esquerda que apoiou a geringonça e, sobretudo, nos eleitores que ficaram sempre a pensar que a causa de ter havido chumbo do orçamento foi a ausência de colaboração, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Os seus eleitores, como viram que essa atitude não foi a melhor, apostaram em votar em massa no Partido Socialista e, portanto, a maioria absoluta do PS é fruto dessa transferência de votantes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda para o Partido Socialista. O que é normal, porque as pessoas de esquerda votarão num partido de esquerda, que é o Partido Socialista, que tem, naturalmente, franjas de centro, não é? Não é completamente um partido à esquerda, também busca eleitorado ao centro, mas estou convencido, porque as maiorias absolutas fazem-se não só de votantes ao centro, mas também de votantes da área ideológica do partido incumbente, que neste caso era o Partido Socialista. E, portanto, beneficiou disso o Partido Socialista. O António Costa viu a sua estratégia vencedora, que foi, do meu ponto de vista, aquela que sempre esteve na cabeça dele. E o que é notável, diga-se, é notável como é que um Partido Socialista que está nos últimos 30 anos, há 24 anos no poder, consegue passar por tamanhas tormentas e tempestades e consegue ainda este apoio maciço do eleitorado. Para além da explicação que eu dei, acho que há outra explicação. É a estratégia do partido da oposição maior, o PSD, e nomeadamente o Rui Rio, não foi a melhor. Cheguei a pensar, eu percebi sempre a estratégia do Rui Rio, que seria tentar colocar ou recolocar o partido ao centro para ir buscar votos descontentes do Partido Socialista, mas isso é não perceber que a esquerda em Portugal não é minimamente flexível e não dá o flanco para apoiar partidos de direita. Isso aconteceu no tempo do professor Cavaco Silva, que teve 2 maiorias absolutas, e que as teve também à custa de votos até de comunistas. Eu lembro-me de ouvir comunistas à época dizerem que votaram nas maiorias do professor Cavaco Silva. E, portanto, só se tem maiorias granjeando apoio amplo no espectro do eleitorado. Dizendo sempre, como disse o Rui Rio, que queria colocar o partido ao centro e que não queria nada com a direita, não podia estar à espera que a direita votasse nele. E que direita é que nós temos? Temos uma direita fragmentada, temos uma direita que surgiu
da falta de capacidade de agregação do PSD. O PSD é que fez surgir o Chega, o PSD é que fez surgir o Aliança, o PSD é que permitiu que crescesse uma iniciativa liberal. E, portanto, do meu ponto de vista, e para dar aqui a palavra já ao Gil, do meu ponto de vista, o PSD é, para além da esquerda radical, é o maior derrotado nestas eleições. Também o Presidente da República, porque provavelmente ele precipitou estas eleições e que estão na origem da maioria absoluta do Partido Socialista, mas o problema do PSD é que agora está entalado entre uma onda liberal à sua direita e um partido de centro-esquerda, como é o Partido Socialista, e terá que haver, durante estes 4 anos, a capacidade dentro do PSD para construir uma alternativa de centro-direita. E o PSD só terá futuro se conseguir, do meu ponto de vista, anular o Chega e conquistar não já as simpatias do CDS, que é um partido que vai ter muitas dificuldades em ressuscitar, portanto é um partido morto, que perdeu a representação parlamentar na Assembleia da República e, tristemente, porque é um partido da democracia e que faz falta ao regime democrático, mas a verdade é que, tal como na Europa, a onda liberal de direita chegou a Portugal. O único partido que está, digamos, a destoar e a radicalizar o debate é o Chega. Mas eu também acho que há um problema em Portugal, que é achar-se que um partido constitucionalmente autorizado, como é o Chega, que toda a gente quer dialogar menos com um partido, menos com um partido que tem um grupo parlamentar com 12 deputados. Não me parece que seja uma atitude muito democrática. E eu sou insuspeito, porque jamais votaria no Chega, jamais votaria em partidos xenófobos, e, portanto, estou perfeitamente à vontade. Agora, acho que o PSD vai ter um trabalho muito grande e não passa só por lideranças, passa por um projeto. Quer dizer, mais do que discutir agora pessoas, eu já vejo, foi aí que começou a pergunta, que já se está a começar a discutir pessoas quando é preciso discutir realmente projetos. Onde há um partido pessoalizado neste momento, para além do Chega, que é o líder, é no Partido Socialista. Quando o António Costa acabar no sentido de abandonar a liderança, eu vejo que poderão vir tempos difíceis para o PS. Mas isso ainda vai demorar, porque agora não estou a ver o António Costa a fazer o que fez o Durão Barroso, que é abandonar o barco a meio e ir para outras paragens como ele deseja, certamente. Ele vai acabar como candidato à presidência da República, é o meu vaticínio. Dr. João Valadares, que análise é que faz a estas eleições Em primeiro lugar, eu acho que ou os portugueses se divertem a mentir às empresas de sondagem, ou as sondagens estão desfasadas da realidade, ou não vale a pena ter sondagens. E isto não são só as públicas, aquelas que nós conhecemos e que saem nos jornais, e também as que são feitas pelos partidos, que para acompanhar a evolução dos votos, porque as guinadas que o António Costa deu tenham a ver também, obviamente, com os resultados das sondagens e dos estudos de opinião que fazem. E por isso, eu acho que os portugueses se divertem, estão a divertir-se com os sondadores, assim se pode dizer, e vão dizendo aquilo que querem. Agora vão estar 4 anos sem dizer nada. Não, vamos lá ver. As sondagens, as empresas de sondagens. Sim, mas eles vão continuar a acompanhar agora, a ver se mantém a mesma popularidade ou não. Portanto, as empresas vão se manter. Mas nós vimos um grande jornal nacional dar um empate técnico, portanto, 2 pontos numa sondagem é um empate técnico nas vésperas das eleições. E aquilo que saiu foi uma maioria absoluta. E eu estou convencido que seriam muito poucos ou nenhuns aqueles que acreditavam verdadeiramente numa maioria absoluta do Partido Socialista ou de qualquer outro partido. E, portanto, o eleitorado escolheu contra aquilo que
os analistas políticos e as sondagens e etc., todos vaticinavam. Depois, penso que falarei dos derrotados, mas há aqui um derrotado que não foi a eleições, na minha opinião, que é o Presidente da República. O Presidente da República, com as suas habilidades, com a sua necessidade de protagonismo, ele, quando convocou eleições, tinha mesmo necessidade, de convocar eleições. Na minha opinião, não havia condições para se formar um outro governo com apoio direto partidário. Ou seja, se não fosse do Partido Socialista, e o Partido Socialista não conseguiria passar uma maioria, um governo de iniciativa presidencial que pusesse lá, não sei qual seria o destino que lhe poderia advir, mas seria sempre uma solução periclitante. Ok, periclitante. Ok. Então, isto porquê? Porque o António Costa, cerca de um ano antes, tinha fechado a porta com um estrondo enorme ao PSD e ao Rui Rio, ao dizer aquela frase. Com o PSD nunca. Com o PSD, preferia ir para eleições do que depender do voto do PSD. Eu penso que o António Costa se arrependeu de ter dito essa frase, porque... Não sei, se calhar ganhou com isso. Não ganhou. À esquerda ganhou. Certo. Ele ganhou com isso. Embora não acreditasse. Ele ganhou com isso agora muito posteriormente, não é? Mas se não o tivesse dito, eu estou convencido que o PSD ter-se abstido no orçamento e teria deixado de passar o orçamento e com o voto contra da maioria de esquerda e o orçamento não seria tão puxado, ou aquele que estava tão puxado para a esquerda, com tantas cedências e com algumas, vamos assim dizer, invenções feitas num Conselho de Ministros que levaram lá alguns documentos para serem aprovados, que deviam passar por concertação social e ouvidas as entidades patronais e que não foram, e que motivou um pedido de desculpas do António Costa, mas toda a gente sabe que estas coisas não acontecem por acaso, mas eu considero que o António Costa fez todos os possíveis para conseguir não ir para eleições. Mas isso não foi possível. E, portanto, o Presidente da República vai estar com o seu papel muito mais coartado agora. Porque se não houvesse uma maioria, ele teria de estar a fazer pontes e a tentar consensos, etc., e servir de regulador. Neste momento, com uma maioria, aí esbate-se o seu papel. Mas poderá ter um outro, não é? Porque estou convencido que PC e Bloco de Esquerda, depois de se recomporem minimamente, porque eles perderam a representatividade parlamentar, mas não perderam representatividade em termos de sindicatos e etc., onde têm um papel muito forte e que poderão aí sim fazer uma grande oposição. Vão regressar às ruas. Vão regressar às ruas, não é? Teremos muito mais luta, muito mais convulsão. Até eu vou virar sindicalista. Dá-me ideia. Vou combater este poder maioritário. Eu penso que nós não devemos ter medo das maiorias. Nós devemos estar atentos e ver se as maiorias, na realidade, são aquilo que o António Costa disse, ponderadas e procuram uma governação ao centro, porque as eleições ganham-se ao centro e a maioria do povo quer ao centro. Nós temos extremos, da extrema-esquerda, à extrema-direita, mas temos de ter aqui ponderação e governar para a grande maioria, puxando umas vezes mais para a esquerda, outras vezes mais para a direita, dependendo da matriz do governo, mas tem de ser. E uma maioria, como o António Costa disse não é poder absoluto. Não é poder absoluto e até deve ser mais dialogante. Isto, diálogo não quer dizer cedência, também, mas ouvir para poder concluir melhor. Dialogar, sim, mas é mais fácil. Não tem de negociar, porque quando não se tem maioria tem de se negociar. E a negociação demora mais tempo. Ouvir é diferente, é consolidar opiniões, fortalecer opiniões, criar melhores princípios. Isto na minha leitura.
Portanto, poderemos ter uma governação mais eficaz, mas que será, obviamente, mais objeto de controvérsia, porque os partidos da esquerda estarão muito mais acicatados, não é, para pôr todas as suas E esta nova reivindicações. direita é aguerrida. Atenção, a Iniciativa Liberal tem deputados eleitos com muita qualidade e o Chega, se um fazia barulho, agora são 12 a gritar no Parlamento. Atenção. Atenção. Aquilo que temos, e vou continuar a falar dos vencedores, e portanto foi uma vitória muito, muito grande do António Costa, que, como já disse, e da equipa do Duarte Cordeiro, que não estava, que era o chefe da campanha, e portanto que fez um bom trabalho. Estas coisas no fim é que se vê, a pessoa pode trabalhar muito Que bem. dizem que vai ser ministro. O Gil também é vencedor, porque na altura pôs-se a possibilidade dele abraçar um projeto com o PSD e ele disse não, porque se calhar já imaginava que ia haver uma maioria absoluta do partido Não tem a ver que o com nada disso. sustentou não a ele, ao projeto durante 12 anos na Câmara Municipal. Não tem nada a ver com isso, porque é público, que eu tive convite do PSD, mas também tive do PS, e portanto isso não passava pelas minhas... Ainda és independente. Continuo. Mantens-te independente. Sim, continuo. Eu sou independente e penso que continuarei assim. Chegou a apoiar Francisco Assis na disputa interna com António Costa. Sim. Mas isso já foi há muito tempo. O Francisco Assis já está reconvertido ao costismo. Mas, portanto, aquilo que eu espero é que seja um governo coeso e que encontre as melhores soluções para o país, porque, embora nós tenhamos crescido, outros crescem mais do que nós. E aí é que está o nosso problema, porque nós continuamos a afastar da média europeia. Crescemos, mas não crescemos o suficiente. E nós precisamos de ultrapassar este dilema, não é? Para não sermos aqui sempre os coitadinhos da Europa, os que têm de ser apoiados e os que são os do Sul. Depois, ainda mais vencedores. Obviamente, o Chega, que teve um salto, devo dizer, maior do que aquilo que esperava, mas que eu esperava, e o Iniciativa Liberal também. Foi o abono de família também do PS. A existência do Chega e o andar-se sempre com ele como elefante na sala, quer dizer, o espectro de que vai haver um governo da direita apoiado pelo Chega, tudo isso fez muita gente não votar no PSD, atenção. Eu não sei, sinceramente. Então, um abono de família, o Chega. Eu não sei se é assim. Eu lembro-me, esta coisa do Chega, lembro-me aqui há uns anos atrás, tipo, começa a ser até uns anos, não é? E depois, lembro-me o Bloco de Esquerda. É exatamente a mesma conversa que se tinha há 20 anos atrás a respeito do Bloco de Esquerda. Ainda tem gente bem formada. No caso do Chega, as coisas são um bocado mais... Certo. Mais truculentas. Mas o Bloco de Esquerda também era qualquer coisa que era o do piorio, nem se podia, aquilo era o bicho-papão. O bicho-papão, ok? Pronto. Eu não estou aqui a tentar, não tenho qualquer simpatia pelo Chega. Assim como a direita radical, também há a esquerda radical. E, portanto, exatamente. Nós, centristas, porque nós, no fundo, somos homens de centro. Exatamente. Democratas Agora, de centro. Estou curioso de ver o que é um grupo parlamentar do Chega. Estou mesmo curioso, sinceramente. Para ver como funciona. Para ver como é que funciona. E vamos ver se os debates quinzenais vão ser reativados, porque... Ora bem, com uma maioria absoluta, do meu ponto de vista, o PS deve estar aberto, devia estar, não sei se vai estar, a maior escrutínio. E, portanto, abrir os debates era uma boa ideia, até para passar à fase seguinte. Em termos de funcionamento do Parlamento. Do Parlamento. Não, em termos de funcionamento do Governo, eu tenho de dar razão ao Rui Rio, que a preparação dos debates quinzenais, que eram quinzenais, são terríveis em termos de governo. Desestabiliza a organização. Não, concentra a organização toda a preparar todos os assuntos, e mais alguns, que podem ser eventualmente colocados ao primeiro. Sim, mas isso foi mais um tiro no pé. Foi mais um tiro. Foram vários. Politicamente foi, em termos de funcionamento do governo, o escrutínio não precisa de ser todo de 15 em 15 dias.
tem de ser bem feito, deve ser bem feito, e pode ser uma vez por mês. E temos de ter respostas às questões que são colocadas. Agora, porque a preparação... eu lembro-me, não tem nada a ver, quando no início do mandato, quando tinha de preparar as assembleias municipais, porque ainda não dominava todos os tu também não davas muito valor às assembleias municipais, eu lembro. Achavas que não é um empecilho, mas vamos lá ver. Era uma interrupção naquilo que era preciso fazer. Mas não era uma interrupção. Não estou a dizer que és antidemocrático, não és, mas... Mas aquilo que eu estou a dizer eu percebia é que eu tinha de me preparar. Na véspera e, sobretudo, pelo menos no dia da Assembleia, estava arriscado. A minha agenda que era para fazer preparação para a Assembleia. Claro. Para ver os assuntos que iam lá e para conseguir responder àquilo que minimamente me perguntavam. E não tem poderes nenhuns a Assembleia. Exato. Imagina se tivesse. Exato. Porque uma Câmara é pequenina, mas também já tem muitos assuntos e alguns nos passam ao lado. Imagina isto num governo, o primeiro-ministro, que é o único que responde ali praticamente, claro, tem de dominar tudo, portanto tem de haver ali todos os ministérios e tem de haver reuniões com todos os ministros a preparar. Vocês estão a ver isto que passa por trás dos panos, não é? Que ninguém se apercebe, mas consome ali horas brutais. Não é? Pronto. Agora, eu não chega, estou curioso para ver qual vai ser a prestação daquele grupo parlamentar, não é? Porque isto, aos berros, é fácil, não é? Se forem 2 aos berros... A verdade é que estamos a falar desse partido. Certo. Não, porque E ele é para ser falado porque ele é do sistema. Portanto, E é o terceiro embora partido, seja antissistema... E é o ele terceiro está. partido mais votado em É o Portugal. terceiro neste momento. partido, exatamente. mas aquilo que se passou também, eu acho que nós com alguns... Mas tem que ser com argumentos. Nós com alguns Combate. desfazamentos de anos passamos as fases que a Europa passa. O populismo cresceu muito na Europa e já está a crescer de novo. Portanto, são fases. Isto passa por fases, passa por identificação e depois também é preciso, quando a exposição se torna grande, é preciso credibilidade. Porque Claro, senão é um balão cheio de nada. E os eleitores também querem ver essa credibilidade. Não é? Por isso, eu estou com curiosidade para ver o que é que vai ser o grupo parlamentar do Chega. O Iniciativa Liberal, o Coutrinho, tem... gostei de ver como deputado. Tem uma proposta séria, gostes ou não. Não avança, mas parece-me muito limitada. Anda ali muito naqueles assuntos. Menos Estado. Menos Estado e proposta liberal. Certo, mas anda ali assim, não vai para... Não foge para outros assuntos, é bastante limitado na sua área de intervenção. Mas tem intervido bem. Vamos ver o que é que vai acontecer. A minha curiosidade agora é mais, não sei se vamos falar sobre isso, com um governo de maioria do PS, o que é que a Águeda pode esperar? Era isso que eu tinha aqui no alinhamento da nossa conversa. Posso continuar? O que é que uma Câmara PSD... Está bem. Esta é importante O que também. é que uma Câmara PSD, como PSD? PSD, como a da Sim. Águeda, Pois, exatamente. Coligação. Então o Paulo tem dúvidas. pode esperar de um governo maioritário do PS? É esta a questão que se coloca. Vamos deixar o Pronto, Dr. então deixa-me Gil falar Quer dos já derrotados. intervir sobre essa... Não, eu quero falar dos derrotados, ainda não falei, só falei dos vitoriosos. Pronto, os derrotados. Primeiro de grande derrotado, o PSD, obviamente. Há um do não é? PS, Pedro Nuno Santos. Que é derrotado? É derrotado nesta perspectiva, quer dizer, o Costa Ganhou em Aveiro, não vai embora, reforçou o número o de Costa deputados. fica. Não, desculpa. A estratégia de sucessão vai esperar mais 4 anos, no Mas mínimo. Tem tempo. Se não houver nada entretanto. E, portanto, eu não digo que seja mau isso para ele, atenção, mas digamos que o protagonismo dele como alternativa ao Costa estacionou. Certo, mas ele está colocado como uma das alternativas, há outras dentro do PS. Penso Claro. que uma foi, devido ao resultado, o Medina estará fragilizado nessa luta, mas há outras Mas o Medina- mulheres, não é? Portanto, no poder no feminino... O Medina vai para o governo, vais ver. Certo, mas... O PS não faz o que o PSD fez aos seus. Protege-os. Eu considero que o Medina é, E é um bom quadro. Quando foi secretário de Estado, foi um bom secretário de Estado e com um reconhecimento quase, posso dizer que unânime das suas capacidades e do trabalho feito.
O trabalho de Câmara é diferente e o povo sufragou assim. Mas isso, obviamente, que para se candidatar a líder do partido é uma fragilidade que, enquanto estaria a disputar a pole position ali assim com o Pedro Nuno, agora não está. Isto é a minha leitura. Mas o Pedro Nuno tem tempo, não é? E pode continuar a fazer o seu trabalho, a trilhar o seu caminho. E ninguém diz também que tenha de ser que é ele. Porque no PS não há dinastias, não há delfins anunciados e os militantes terão de escolher na altura. O comboio do poder não passa sempre na mesma estação e, portanto, ele se quer ser alternativa tem que esperar agora uns anos, do meu ponto de vista. Mas isso o PS tratará dessa questão. Pronto, agora a Águeda é que é importante. Mas, não, ainda estamos nos derrotados. Tu não queres ir a esse assunto. Eu quero, tenho todo o gosto em ir a esse assunto. Porque não vai haver desculpas, não é? Com o governo de maioria absoluta do Partido Socialista, Águeda, e ainda para mais quando o Pedro Nuno Santos veio em campanha dizer que, graças a ele, vai haver Águeda Aveiro, eu não quero ver mais socialistas a dizer mal da ligação Águeda Aveiro. Atenção. Por um lado. Por outro, com PRR, com todo este manancial de apoio do Partido Socialista, eu acho que a coligação no poder em Águeda não pode adormecer e tem que exigir. Vamos só ouvir então vou falar aos últimos derrotados. Aos derrotados. O primeiro, o maior derrotado. O maior não. O grande derrotado, obviamente, e face aos resultados que eram previstos nas sondagens, é o PSD. E, portanto, também, tal como disse a respeito do PS, ninguém estava no PSD à espera de um resultado daquele tipo e um afastamento tão grande, mas os portugueses votaram e, quando votam, votam bem. E seja quem for, os portugueses, para mim, votam sempre bem. Quanto ao Bloco de Esquerda e ao PC, pois eu acho que esses foram mesmo penalizados devido àquilo que aconteceu com o Governo e terem retirado o apoio. O Bloco de Esquerda já tinha feito isso há 2 anos, o PC assumiu essa posição, mas, de qualquer forma, o PC também, há longos anos esta parte, que de eleição para eleição vem perdendo. Vem decrescendo. E o próprio... Os partidos comunistas, eu acho, ou pelo que me parece, o Partido Comunista Português é dos poucos partidos comunistas da Europa que se mantém, da Europa pertencente à Comunidade Europeia. Os outros praticamente desapareceram todos. Eu não tenho noção até de haver outros assim ativos e com militância. E, portanto, terá de se refazer. Depois... temos o caso do CDS, não é? Que é talvez o problema mais grave. Estou convencido que dificilmente renascerá das cinzas, porque tem ali uma tenaz entre o Iniciativa Liberal e o Chega. E que lhe retira muita da matriz ideológica, de direita, etc., e que não dá espaço. Não é? E, portanto, vai ser um bocadinho difícil. É que do PSD foram eleitores para o Chega e foram eleitores para a Iniciativa Liberal. Não me parece que tenham ido eleitores para o CDS. Agora, contrariamente àquilo que o Paulo diz, isto é preciso projeto, mas é preciso lideranças. Podes ter um projeto muito bonito, muito bom, fantástico. Não tens um líder. Não tens nada. Tu tens um líder. O projeto... Eu não disse... Eu disse que é preciso começar a discutir o projeto. E certo, mas o projeto... arranjar líderes à altura. Tu não podes fazer um projeto com um líder. Tens de fazer um projeto com um líder. Porque ele tem de incorporar aquelas ideias e tem de as defender e tem de ser o arauto delas e estar convicto daquilo. Porque se faz o projeto e depois parece um fato feito assim num alfaiate meio manhoso. Não, numa confecção, não é um alfaiate, numa confecção meio manhosa, depois fica assim, ponta abaixo, ponta acima, não é? E não dá para... Claro. Portanto, tem de ser um líder e um projeto. E... neste momento, há 4 anos, teoricamente, de eleições, é um prazo muito grande em política. É um prazo muito grande em política.
Acho que em Águeda o poder maioritário deve ter uma mudança de estratégia mais amigável agora com o Partido Socialista. Amigável não quer dizer ceder, enfim, ao Partido Socialista só porque o Partido Socialista está no governo, mas acho que devem acolher mais ideias do PS, porque isso pode ser útil ao Conselho, não é? E, portanto, tal como no país se espera que o António Costa dialogue mais com quem pode fazer as reformas que o país precisa, acho que em Águeda é preciso agora conversar com o partido com quem se pode fazer reformas. E aí é que o Partido Socialista, a paisagem eleitoral em Águeda, também é entre o PS e o PSD, quer dizer, sempre foi. Mas uma coisa é Águeda, a governação local, outra coisa é as relações entre Águeda e o poder central. E lembro-me que tu tiveste grandes dificuldades, mesmo em governo PS. Aliás, tinhas mais dificuldades. Tu passaste o tempo do Sócrates, não é? Não, eu não. Já vamos lá. Ok, vamos lá. Em termos locais, eu acho que as oposições devem ser sempre ouvidas. Isto não quer dizer que se tenha de concordar. Ou, eu lembro-me que tive uma discussão uma vez na Assembleia com um membro da Assembleia em que ele dizia que eu não respondia às perguntas. Eu disse, eu responder, respondo. Não respondo, não digo aquilo que o senhor quer ouvir. Okay? Pronto. Agora, mas, nós, aqui assim, somos poucos e ter uma maioria deve-nos, tal como o António Costa, deve-nos levar a refletir que nós devemos tentar preservar essa maioria e, se possível, alargá-la. E isto só é feito se nós dialogarmos. Se nós mostrarmos abertura para ouvir as ideias e depois concluirmos. Algumas vezes podemos não implementar as ideias das outras pessoas, dos outros quadrantes, porque estão em desacordo e temos de assumir que não concordamos com elas. Mas ouvi-las e, sempre que possível, procurar pontes de entendimento. Porque se nos fechamos na maioria, esta maioria pode, inclusivamente, ir minguando. Okay? O objetivo do político, ou dos políticos, é tentar aumentar a sua base de apoio. Pronto. E por aqui, a nível local, fico por aqui. Eu acrescentava mais uma coisinha a nível Muito local. rapidamente. Um repto. Nós temos bastantes instituições particulares de solidariedade social em Águeda. Temos um Partido Socialista com maioria absoluta que tem muitas políticas sociais. Eu penso que o poder local em Águeda deve fazer um levantamento das necessidades das nossas IPSS. Há muitas em situação financeira grave. Há muitas com dificuldades em arranjar pessoas para irem para os órgãos sociais, exatamente pela sua situação financeira grave. E acho que o poder local tinha todo o poder local em conjunto, não é só o Executivo, não é só a maioria que está a exercer o poder. Todos os políticos locais devem olhar para este assunto com muita atenção e fazer ver junto do próximo governo, responsável pela área da solidariedade social, e em termos de país, ver qual é a possibilidade de ajudar as IPSS em Águeda, que estão elas todas não digo todas em conjunto, mas estão a atravessar algumas dificuldades. Portanto, é uma área de intervenção importante para aproveitar esta onda socialista. Eu acho que todas as áreas são importantes. Agora, eu falo nesta por ser social. Há aquilo que é que o poder em Águeda pode esperar do poder central. E eu tive governos do PS e do PSD e, portanto, eu não vou dizer que foi melhor trabalhar com uns do que com outros. Obviamente que com o PS poderia ter mais acessibilidade. Sim. Mas não tivemos favores. Isto, aliás, é uma coisa que eu nunca procurei, foi favores. Sim. Eu lembro-me de uma situação,
estávamos a construir uma escola, aliás, a Escola Fernando Caldeira, e o Ministério abriu um concurso para dizer que iria apoiar a construção dessas escolas para câmaras que tivessem os projetos todos já feitos, os projetos de arquitetura e de especialidades prontos para serem apoiados. E nós dissemos para lá que tínhamos os projetos de arquitetura feitos, não tínhamos especialidades. Quando veio o despacho final, nós estávamos de fora. Okay? Estávamos de fora porque só tínhamos a arquitetura. E eu sei, infelizmente, como é que muitos dos meus ex-colegas trabalhavam, não é? E falei com a senhora Ministra. Na altura, disse, Sr. Ministro, eu não peço favores. Os meus colegas todos disseram que tinham os projetos todos feitos. Eu disse que só tenho os de arquitetura. Estou disponível para enviar os de arquitetura já para aí. Os meus colegas que têm os projetos todos feitos, a senhora só faz uma coisa, se faz favor, pede-lhes que enviem na próxima semana os projetos todos. Os que não enviarem, saem fora. Eu que lhe falei a verdade, a senhora coloca. Passado semana e meia, recebi um telefonema, o seu projeto entrou. Okay? Porque falar a verdade e ter projetos e ter as coisas bem feitas. Agora, tive problemas com eu não fui com o governo de Passos Coelho. Aliás, só tenho a dizer bem de Passos Coelho, porque quando fui à procura e o interpelei em Oliveira do Bairro, por causa... Exatamente. As áreas que os socialistas estão mais... desenvolvem mais, é não só a solidariedade social que eu falei, mas é a saúde, e nós precisamos de apoio nessa área, e na educação. Portanto, estas três coisas que são tipicamente vamos lá. de Estado social, acho que o poder local não pode aqui adormecer. O que se passa aqui assim tem a ver também com estratégias de ministros. Eu, por exemplo, acho que o Paulo Macedo, tecnicamente, acho que é muito bom para onde ele passa. Os resultados económicos são bons. É um gestor. Desculpa, mas há uma dimensão humana que é preciso ter aqui nestas coisas. Eu, por exemplo, acho que na Caixa Geral de Depósitos ele está a destruir o banco. É mal demais, neste momento, trabalhar com a Caixa Geral de Depósitos. Eu falo por mim mesmo que já abandonei tudo. Mas isso tem a ver com as pessoas não, que estão nos departamentos do banco. Não, tem a ver com as ordens de cima, inclusivamente com taxas que se pagam que são superiores aos outros bancos. E a Caixa Geral de Depósitos, eu não estou a defender que tenha de dar prejuízo, mas deve ter um comportamento. E tem lá muitas contas de muitas pessoas que era o banco de referência. Isso é outro debate, Gil. Certo. Mas eu estou a falar de um protagonista que tem uma forma de estar e, quando esteve à frente do Ministério da Saúde, aquilo que nós queríamos estar pela resolução de um problema. E, pura e simplesmente, fechou a porta completamente. Portanto, há protagonistas e há protagonistas. O Ministro da Educação só tenho a dizer, do CRAT, só tenho a dizer bem do relacionamento que conseguimos ter. O Secretário de Estado da Administração Local também. Este governo que acaba agora funções teve ministros muito maus e o Partido Socialista ganhou as eleições com maioria absoluta. O que é estranho em Portugal, mas passou-se. O governo teve um ministro que teve uma série de azares, ok? Azares. Não te esqueças do que está para trás, dos incêndios, que drogam, etc. Tudo isso foram tempestades que já lá vão e as pessoas têm memória curta. Não, mas incêndios, só quem não andou lá e conhece, sabe o que é um incêndio, um fogo tocado a vento, é que pode acusar ou dizer qualquer coisa. Porque não é... E mais o PRR. Cá estaremos para ver se fiscalizar todos os projetos do PRR vão ter sucesso. Vamos para as notas finais. Um minuto para cada um. Dr. Paulo Matos. A minha nota final é secundar as palavras do Gil sobre o Augusto Semedo, que é um particular amigo de infância e que fez um grande trabalho, nosso amigo, aliás, um grande trabalho no Região de Águeda. O Região de Águeda é um bom jornal. O Augusto Semedo esteve ligado a ele estes 20 e tal anos, 24 anos. O Região deve-lhe muito. Ele também deve bastante ao Região de Águeda, mas eu acho que o Região de Águeda vai continuar. Tem
uma boa estrutura acionista, tem uma excelente jornalista que é a Isabel Moreira, que do meu ponto de vista pode continuar o trabalho que tem sido feito ao longo destes anos. E, portanto, também desejo as maiores felicidades para o Semedo nas suas novas, enfim, nas suas novas ambições. Muito bem, Dr. Gil Natais. Eu ia seguir aqui na esteira do Paulo Matos, mas daquilo que ele disse da transparência da autarquia. E, por exemplo, decorrem obras de intervenção na Baixa, de regularização das cheias ou tentativa de conter. Eu penso que poderia ser útil para as pessoas e, sobretudo, aqueles moradores que são da Baixa, para saberem o que é que está a ser feito, o que é que vai ser feito e o que é que se pode esperar daquelas obras. Não gostaria muito à autarquia, penso eu, que esta e outras, não é, desse conhecimento aos cidadãos daquilo que vai acontecendo e daquilo que protagoniza pelo Conselho. E assim finalizamos esta edição da Tribuna Soberana, relativa a 3 de fevereiro de 2022. Regressamos na próxima semana, dia 10, com Ana Rita Carlos e Júlio Borreira. Boa noite e bom fim de semana.